Oi, eu sou o Rafa e bem-vindo ao Atrás das Câmeras. Continuações são sempre complicadas. Analisar a sequência de um filme normalmente é uma tarefa complexa, pois além de formular uma opinião, o crítico tem que ser sincero consigo mesmo e entender se sua avaliação é baseada nos méritos do filme ou nas expectativas que ele criou por conta do longa anterior. Será que gostamos ou não gostamos de uma continuação pelos seus próprios méritos ou pela comparação com outro filme e pelo que queríamos que ele fosse? Esta foi uma situação pela qual passei recentemente com Península, continuação do aclamado Invasão Zumbi, longa coreano lançado em 2016 e que arrebatou uma grande quantidade de fãs pelos seus momentos de ação frenético, roteiro bem construído e com uma forte carga dramática, além de uma crítica social bem embasada. Depois de um longa tão competente, é claro que fiquei empolgado com uma continuação e a possibilidade de revisitar aquele universo, seja acompanhando personagens do primeiro filme ou conhecendo outros protagonistas. Eu queria ver novas cenas de ação bem feitas, acompanhar um novo drama de pessoas que tentam sobreviver ao apocalipse e também estava curioso para ver que mensagem este novo filme gostaria de me passar. Mas ver o novo capítulo desta agora franquia foi um baita balde de água fria. Tudo o que sentia quando terminei de ver o filme era decepção, pois embora não tenha achado necessariamente ruim, ele era tão diferente do seu antecessor que tudo que eu pensava era que este longa não poderia ter sido feito pela mesma equipe da obra anterior. E qual foi a minha surpresa ao ver que, na verdade, ele foi produzido, dirigido e escrito pelo mesmo time do longa de 2016. Quando descobri isso, precisei parar para analisar o filme com calma e neste momento as peças começaram a se encaixar, pois descobri que boa parte da minha primeira impressão ruim era resultado das minhas próprias expectativas. Como disse antes, eu queria ter uma experiência similar à que tive há cerca de 4 anos. O problema é que o longa não tem essa proposta. A obra, dirigida por Yang Sang-jo, não quer apresentar uma história dramática. Ele quer ser um filme de ação e aventura. E parando para pensar, isso faz sentido. Afinal, ele já nos apresentou uma história densa e com forte carga dramática no passado, e assim entendo o desejo dele e de sua equipe em levar a franquia para outro rumo, apresentando uma história diferente e com outra proposta. Não que isso torne Península um filme melhor ou pior, mas ajuda a darmos mais crédito às qualidades do longa e repararmos nos seus problemas através da perspectiva adequada. No longa acompanhamos a história de Jang-suk, um ex-capitão do exército coreano e que integra um grupo de pessoas contratadas para voltar à Coreia do Sul, agora chamada apenas de Península, para recuperar uma grande quantidade de dinheiro que foi perdida em meio ao apocalipse zumbi que atingiu o país. O novo longa busca expandir sua mitologia e criar um universo maior e mais rico, ao nos explicar o que aconteceu com a Coreia após a invasão zumbi, estabelecendo um país destruído onde seus habitantes vivem isolados e menosprezados em outras partes do mundo, ou têm que lidar com os horrores diários de nunca terem conseguido deixar a própria pátria. O roteiro do longa tenta evoluir até mesmo seus zumbis, ao transformá-los em criaturas que seguem um modo de operação específico, o que tem um lado bom e um lado ruim. Por um lado, o roteiro e a direção do longa são muito competentes em usar as novas regras que regem seus monstros para construir cenas de ação empolgantes e bem elaboradas. Na verdade, um dos maiores méritos do longa está justamente em como ele apresenta seus diversos elementos de forma clara ao espectador, para então misturá-los de forma competente. Um exemplo disso é a forma como a mira precisa do Capitão Jung, as habilidades no volante de Lee e a forma como os zumbis são atraídos pela luz são apresentados de modo separado no primeiro momento, para então serem inseridos dentro da mesma cena, gerando momentos de ação bem construídos e que se tornam cada vez mais empolgantes
até culminarem num excelente terceiro ato que te deixa grudado na cadeira do início ao fim. Uma pena que o filme peque um pouco no uso de efeitos especiais, o que torna algumas cenas, como os momentos de perseguição de automóveis, artificiais demais em alguns momentos. Embora este não seja um problema tão grande quanto o fato do longa não convencer quanto ao perigo dos seus zumbis. Entendo que o filme queira dar mais substância aos seus mortos-vivos. Porém, ao lhes impor regras específicas, o longa os torna previsíveis e, no processo, menos mortais. De modo que, apesar de aparecerem aos montes, eles raramente vão causar alguma preocupação ou aquele arrepio no espectador. Mas o pior problema do longa está realmente na construção dos seus personagens, que trazem personalidades e motivações rasas e desinteressantes, e assim fica difícil torcer ou se importar com o que acontece a qualquer um deles. O longa esquece que não importa o gênero do filme, os personagens sempre devem ser a prioridade, pois são eles que constroem um laço emocional com o espectador, para que possamos nos importar com o que estamos vendo em tela. Infelizmente, as figuras de Península são caricatas demais, se expressando de forma exagerada e pouco convincente, além de apresentarem habilidades sobre-humanas difíceis de engolir. Afinal, por mais que o filme tenha sua base no extraordinário, fica difícil de comprar a ideia de uma adolescente que deixa um campeão de Fórmula 1 no chinelo, o que fica ainda mais complicado de acreditar com os fracos efeitos especiais que falei há pouco. A montagem do longa também não ajuda, e a forma como divide seus núcleos poderia ser mais dinâmica, ao invés de criar um segundo ato um pouco maçante e que não ajuda no andamento do filme, mantendo a jornada morna até a metade do longa, para acelerar demais no seu final, como que tentando recuperar o tempo perdido. Mas aí você me pergunta, Rafa, vale a pena ver esse filme? A resposta é que depende. Península é um filme muito inferior ao primeiro Invasão Zumbi, e não porque tenha investido em outro gênero para contar sua história, mas sim porque não consegue envolver o espectador como o filme de 2016 fez. Porém, o filme ainda tem bons momentos, principalmente no seu final eletrizante. Se der uma chance a este filme, o faça sem esperar ter a experiência que teve no primeiro longa da franquia. O título quer proporcionar uma diversão mais descompromissada, oferecendo um universo expandido que tem seus atrativos e ótimas cenas de ação, mas que no final não tem nada interessante para te dizer. Um longa que deve entrar no seu radar quando estiver a fim de uma sessão pipoca sem compromisso. Muito obrigado pelo seu tempo e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aproveita para deixar nos comentários o que achou de Península e quais eram as suas expectativas sobre o filme. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima!